Como que você enxerga esse encontro do BRICS, né, e todo esse debate? É possível pensar, né, ali num enfraquecimento do dólar com estes países aí do BRICS fazendo esse movimento, esse aceno? Olha, Paula, enfraquecer o dólar é difícil, né? Porque o dólar hoje, sem dúvida, é a moeda mundial, ela é referência na formação de preço das principais commodities, ela é usada para poupanças e reservas dos países. Você veja a China, né, outros grandes países, suas reservas são compostas em dólar. Então, é muito difícil você mudar isso na velocidade que a gente percebe na fala daqueles que querem desta forma. Mas para que a gente possa entender e colocar essa situação num contexto, é importante nós, provavelmente, isso já foi dito por você, o BRICS ele surgiu de uma denominação de um especialista financeiro que pegou ali os países em desenvolvimento e denominou, né? E aí isso foi tomando vulto, né? Hoje entrou a África do Sul, e aí tem aqui, até fiz a lista aqui dos países que entrariam agora nesta reunião. Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Serão convidados também diplomatas e, inclusive, o secretário-geral da ONU. Qual é a ideia? O que se fala é o sul global, né? O sul global, não é só países do sul, né? Do hemisfério sul, tem países também do hemisfério norte, e como nós vimos aqui, tem mais países tentando entrar, né? São países pobres, que estão aproveitando, ou melhor, a China está aproveitando essa estratégia para quebrar um pouco a hegemonia econômica e política e militar dos Estados Unidos, né? Hoje, se você olhar aqui os BRICS, né, ou toda essa formação, os únicos que têm certa expressão econômica ali é a China, Rússia, Brasil e a Índia, né? Aparece ali também como uma grande nação. São esses países. Os demais, eles entram nesse sul global com o objetivo de se criar, aí não é uma moeda, né? Porque é impossível você criar uma moeda com diferenças brutais econômicas entre esses países. Você não conseguiria fazer isso, porque cada país tem a conveniência da sua moeda. Se eu preciso desvalorizar minha moeda em função de determinado momento econômico, ou desvalorizar. Um exemplo típico foi quando formou, né, a moeda única da União Europeia, que a Grécia sofreu muito. Por quê? Porque ela não tinha economia adequada a parâmetros fixados. O que está se falando é de fazer o fluxo de comércio entre esses países em moeda local. Então, um exemplo, o Brasil importa muito da China e a China importa muito do Brasil. Então, fazendo sobre a condição das próprias moedas, você tiraria os custos do dólar, né, da conversão, você não estaria sujeito à volatilidade do dólar nas suas relações. Então, a ideia é essa, não é criar uma moeda. Eles falam, vamos criar uma moeda. Não, a ideia é você estabelecer relações comerciais com as moedas dos seus próprios países. Então, economicamente, né, essa questão dos BRICS, que está tomando uma configuração de se criar o sul global para fazer face à hegemonia econômica e política dos Estados Unidos, é uma alternativa. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, a posição do Brasil de excluir a Venezuela e a Nicarágua foi positiva, porque são países contra qualquer princípio. Agora, é evidente que dentro desses países tem ali a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um regime que já matou, né? Mata jornalista, e ele se dá muito bem, a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, se dá bem com outros países. Então, não é uma questão ideológica, quer dizer, não é uma fusão por ideologia, e sim por economia. Sendo assim, por economia,
evidentemente que para o Brasil é positivo, porque o Brasil precisa de mais mercados, principalmente países com população mais pobre que dependem de importação de comida. Então, eu vejo essa questão sobre esse aspecto, uma polarização que a China e a Rússia tentam fazer contra a hegemonia econômica política dos Estados Unidos. Agora, o dólar, Paula, vai continuar sendo o mesmo dólar. Por exemplo, a Argentina tentou negociar na própria moeda, mas não dá certo, porque o que ele mais precisa? De dólar. Então, é uma forma que, quando há conectividade entre os fluxos de comércio, você usa as próprias moedas para fazer o seu comércio.